Oi, oi, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao 13º episódio da terceira temporada do Swiftcast, o maior podcast sobre a cantora e compositora Taylor Swift no Brasil. O Swiftcast é uma parceria entre o Taylor Swift Brasil, o maior e melhor portal de notícias sobre a Taylor na América Latina, e o diretor e produtor Thiago Souza, @TixVerso no Instagram. Eu sou a Duda. Eu sou o Luan. Eu sou a Laura e nós somos os hosts do Swiftcast. Antes de começar, né, o episódio de hoje, eu já quero deixar um pedido aqui para vocês, muito por favorzinho. A gente está concorrendo aos melhores podcasts do Brasil 2025 de novo, e vocês precisam dar um votinho na gente lá no site. Então, por favor, o link para votar tá na bio do nosso Instagram, @Swiftcast, e também na descrição desse episódio. Deixa o votinho lá pra ti, por favor. Please. O episódio de hoje é especial porque é o de número 13 da temporada. E antes de começar, gente, sabe o que eu acho bizarro? A nossa primeira temporada teve 15 episódios. E na época, lá em 2023, eu achei que que a gente já tinha feito um monte de coisa, né? Muitas semanas, 15 episódios, nossa. Mas agora parece que nem começou a temporada, sabe? Parece que a gente, pô, parece, sei lá, Pior que nossa, é? é bizarro, assim, o tempo. O tempo, ó, Celia. Ele. E já na temporada. Já, Ele já a está segunda passando. temporada tem 35 episódios. Não sei. Parece. Ano passado parecia muito episódio, né? 35. Mas agora a gente tá no 13 e tá tipo, meu Deus, nem comeu ainda. A gente nem tá Uhum. em 1% que a gente quer fazer. Vamos ver se a gente passa essa marca. Mas voltando, é o episódio 13. Então a gente separou algumas personalidades que aparecem na discografia da Taylor por diferentes motivos para comentar um pouco sobre né, esse tópico com vocês. Indo por ordem de lançamento, nós vamos falar de uma. Talvez muitos de vocês não saibam, e eu, tipo assim, sendo bem sincero, dos anos de Taylor Swift, eu estou sabendo dela agora. Na hora que eu peguei, tipo assim, pra ler. É, Aquele amigo sincero. Gente, tô descobrindo junto com vocês. a cantora Kim Wilde. Ela explodiu nos anos 80 com Kids in America e virou sinônimo de pop britânico cool. Cabelos platinados, shows lotados e atitude. Não queria falar isso aqui nesse episódio, mas. Tipo, Brett lá dos anos 80. A título de comparação, tá, gente? Bem esdrúxula, tá? Mas, enfim. É, Depois desse auge aí, ela escolheu desacelerar e meio que sair da indústria. Ela construiu família, foi pra rádio, fez uma coisa ali outra na TV, começou a plantar, escrever livros. E foi, tipo assim, um movimento super deliberado de sair ali do olho do furacão, dos holofotes, sem renunciar ao amor pela música e pela criação. O amor Mas o que a Kim Wilde tem a ver com esse assunto e com a Taylor? Enfim, bem, em The Lucky One, do Red, a Taylor ficcionaliza a engrenagem da fama. A vitrine brilhante, a solidão dos bastidores e o impulso ali de pegar dinheiro e fazer ele correr. Que ela fez, né? Pegar o dinheiro que ela fez e ali sair dos holofotes. Muitos fãs enxergam ecos de ícones e autentistas como a Kim nessa narrativa, mas principalmente porque The Lucky One tem muitas referências a ela. A gente vai começando falando pelo som, né? Porque The Lucky One tem quase uma interpolação, né, da canção Four Letter World, Não, Four Letter Word, da Kim Wilde, né? Que é muito parecida. E também quando a Taylor canta aquela linha, né, da música, né? Escolheu o Rose Garden, né? Que é um jardim, na tradução é o jardim de rosas, ao invés do Madison Square Garden, que é o ágio, né? Tem ali o fato de que, associado esse trecho, tem ali o fato de que a Kim Wilde deixou a carreira dela da música de lado para virar uma horticulturista, né? Ou seja, escolheu o jardim de rosas ao invés da arena de shows. Então, eu acho que na era Red a Taylor tinha, assim, um medo muito grande, né? Do que a fama traria ali para a vida dela, mas um medo maior ainda de ser esquecida. Isso é um tema que ela vem falando há muitos anos já. Atualmente ela fala sobre isso, né? Que ela tem que aproveitar o quanto está sendo famosa, para as pessoas estão permitindo ela ter relevância e tudo mais. Então a gente vê que isso era um medo dela desde o início da carreira, né? Então a gente tem canções como The Lucky One, em que ela fala que ela entende, né, o motivo pelo qual a Kim Wilde deixou a fama e foi viver uma vida diferente da que ela conhecia, né? Em contrapartida, a gente também tem a canção Nothing New, né? Que a Taylor fala que é o medo que ela tinha de ser substituída e esquecida.
E eu acho que isso faz parte também da vida, né? Então, principalmente aqui daquela crise, a gente fala da crise dos 30, crise dos 40, também tem a crise dos 20 anos, que é quando a gente não sabe o que que é e se sente perdido o tempo todo. E o álbum Red, ele é assim, ele é um retrato perfeito daquela casa dos 20 aos 25 anos que a Taylor estava vivendo naquela época, né? Essa é a minha visão. E no Red, Lucky One, ele dramatiza muito o brilho versus bastidores, né? Eu acho que foi a primeira canção, digamos, showgirl dela, onde ela fala sobre a fama industrializada, né? A solidão, a rota de fuga. Inclusive, até na performance da Red Tour, a gente consegue ver ali uma coisa showgirl, que é bem legal, né? Aquela coisa meio. Ela traz elementos ali no palco, né? Eu digo, na estrutura de Vegas, ela usa. Como fala, luvas vermelhas, e ela tá bem showgirl, assim, nessa performance da Red Tour, que a gente, É, par- infelizmente, não. Oi? Eu ia falar da roupa que ela usa cartola, né? Esqueci o Sim! nome. Eu esqueci o nome do figurino, mas Sim. aquele figurino vermelho. Aham, aham. E a gente, infelizmente, não tem a filmagem profissional dessa canção, né? E nunca vai ter, que pena. Dessa canção. Dessa turnê. Mas, voltando aqui, a música, ela funciona como um pequeno conto, né? Sobre uma mulher que ascende rapidamente, vira vitrine e, diante do maquinário midiático, percebe que ser a sortuda tem um custo alto demais. A Taylor, ela constrói o cenário da música com flashes, glamorização, uma vida dos palcos, e no contraponto fala sobre os olhares vigilantes e a sensação de que a própria vida virou uma propriedade pública, digamos assim. A sortuda aqui é menos uma pessoa e mais um produto, né? Uma embalagem perfeita de consumo imediato, e com um descarte inevitável na música. Então, narrativamente, a Taylor, ela usa um ponto de vista duplo, onde a observadora que descreve essa celebridade, né, tá ali vivendo isso depois, porque ela vira, né, essa própria voz de personagem, né, criando todo ali um efeito de espelho, né, que a gente também já viu em outras canções da Taylor, e é muito legal, eu adoro quando ela faz isso. Inclusive no episódio passado de Father Figure, né, ela não é o mesmo tema, mas ela faz mais ou menos isso, quando ela muda a personagem. E quando a protagonista de The Lucky One some do mapa, pega o dinheiro e corre, né? Como ela disse, a música não a condena, né? Pelo contrário, apresenta essa decisão como um ato de lucidez e autocuidado. Então o refrão ali de The Lucky One questiona esse rótulo de sortuda e desfaz, né, a fantasia do estrelato. Na minha opinião, é uma das faixas mais bem pensadas do Red, mais confessionais também. Uma canetada solo, né, se não me engano. Não tem como não amar essa música. Eu adoro, eu acho a produção muito boa. E eu lembro de, na época, pensar, tipo, como foi diferente ela estar falando sobre isso, né? Porque a gente não tinha ouvido da Taylor ainda esse tipo de narrativa de história. Sim, Nossa, The Lucky sim. One, eu acho que é uma das músicas mais impactantes do Red. E eu lembro que quando escutei pela primeira vez, eu também fiquei bem chocado, porque no auge dos meus 12 anos, não era algo que eu entendia muito, né? Então, eu acho que foi um baque, tipo assim, tipo, nossa, a fama não é só as coisas boas, sabe? Enfim. É, Agora pulando aí lá pra frente, pra 2020, nós temos uma das personalidades mais icônicas e emblemáticas da discografia da Taylor, que é a Rebecca Harkness, de The Last Great American Dynasty. Só ali dando uma contextualizada pra vocês, a Rebecca Harkness, ela é herdeira da Standard Oil, que é uma empresa de petróleo e gás dos Estados Unidos. Ela também era filantropa e patrona das artes. E foi uma socialite ali que dançou em meio ao escândalo, em meio a um monte de coisas que falavam sobre ela, porque basicamente ela vivia nos meios dos boatos, organizava umas festas extravagantes na mansão à beira-mar que a gente conhece como Holiday House, em Rhode Island. E ela tinha uma reputação moldada por fofocas, mais moldadas por fofocas do que por fatos, né? A Rebecca, ela viveu a sua própria vida. No folclore, a Taylor conta essa história e traz uma reviravolta que é impossível não amar, narrando a vida da Rebecca ali, em meio a toda essa complexidade que eu falei ali, que eu falei agora. E que ela foi reduzida a uma caricatura, e fazendo isso, ela cruza essa história com a dela, com a da própria Taylor, e com a casa que ela comprou, que é a Holiday House em Rhode Island. Aí a música ela vai começando, né, como
como se ela estivesse contando uma crônica de costumes, né, da Rebecca, né, com festas extravagantes, fofocas, né, o rumor, com esse excesso, né, em escândalo e tudo mais, quando quem ocupa o centro dessa narrativa é a mulher, né, o que poderia ser só uma anedota vira um diagnóstico, né, porque a reputação da Rebecca foi sendo moldada a partir dessa... Parece que eu tô falando do Reputation aqui, né? Mas essa reputação da Rebecca foi sendo moldada por terceiros, né? Que era o que as pessoas falavam dela, né? Foi sendo criada uma imagem através dos olhos dos outros e pelo prazer, né, em reduzir essas mulheres complexas e disruptivas, né, personalidades convenientes e raras, né? E essa virada, né, brilhante acontece quando ela atravessa, né, a narrativa, ela entra dentro do quadro, digamos assim, né? E depois de narrar essa loucura, entre aspas, né, atribuída a Rebecca, ela fala: então, a casa foi comprada por mim. Que foi ela trazendo essa história que se passou há muito tempo antes, né? Como ela traz essa história para conectar com a vida dela, porque a Taylor, quando ela fala sobre essa composição dessa música, ela fala sobre a coincidência, né? E tudo mais, do momento em que ela comprou a casa, parece que veio a história dela junto com a casa, né? Então ela coloca esse plot twist na música para todo mundo que estava ali escutando a faixa em 2020 entender a conexão que ela sentiu com essa personagem, né? Então, e só nesse verso, né, a gente consegue perceber os séculos de fofoca que foi sendo construído para Rebeca, como eles colidem com o presente e se relacionam, como eu falei, parece que a gente tá falando do Reputation, mas eu acho que a Taylor sentiu essa identificação justamente por causa do que aconteceu com a Rebeca, nessa imagem que as pessoas montando dela. E eu vou citar aqui, a Duda fez um jabá no último, no último episódio da série Succession. Vou fazer o meu agora, que acho que a Dudu deve lembrar que eu já falei sobre esse livro algumas vezes, que é um livro que fala exatamente dessa narrativa do The Last Great American Dynasty. Eu poderia dizer que a autora se inspirou nessa música para escrever o livro, que é muito parecido. Inclusive, o sobrenome da personagem é Swift na história, tá? É coincidência. Mas o livro foi escrito em 2003, então é impossível da autora ter referenciado a Great American Dynasty. Mas o nome do livro é A Casa das Marés, da Moyes, que é a mesma autora de Como Era Antes de Você. É um livro muito bom e tem... É muito essa música. Então, se vocês gostam da The Last Great American Dynasty, gostam dessa história da casa, da pessoa que morou lá e tudo mais, leia o livro, que é muito legal, tá? Enfim, terminei já. Arrasou, arrasou. Eu amo essa música e eu duvido alguém que não ficou muito chocado quando escutou And Then He Was Bought By Me. Gente, não tem. Foi uma experiência, viu? O folclore, ele é surreal. Ele é genial. E eu acho também que nessa música a Taylor corrige isso, né? Corrige essa lente misógina, eu ia falar. Misógina, recontando a vida da Rebecca, né? Com tantas nuances e ao mesmo tempo se colocando na mesma linhagem, né? Ali de mulheres culpadas, por, entre aspas, né? Estragar tudo. Ou seja, que são ousadas, excêntricas, que são difíceis de enquadrar, né? De colocar ali no molde. E o refrão, basicamente, se torna de novo igual ela no In The Lucky One, que isso vai ser um tema, uma coisa recorrente aqui no nosso episódio. Porque daí a gente separou justamente essas mulheres que aparecem na discografia dela, porque ela sempre fez esse joguinho de se colocar na vida dessas mulheres, porque são casos muito parecidos. Então, é isso que ela faz aqui, né? A Holiday House virou um totem de continuidade feminina. E no fim ela também brinca com tudo isso, né? Tem ali um certo sobre o que falaram dela por tanto tempo, né? Quando ela diz ali no... que antes dela falar que a casa foi comprada por ela. Uma das coisas que eu mais amo dessa música, além da produção, do momento, do plot twist, enfim, é a composição. Porque ela usa imagens cinematográficas, quase, né? Igual ela fez em The Lucky One. Eu acho que a gente consegue, eu, pelo menos, quando eu escuto essa música, eu consigo me sentir lá na Holiday House, sabe? Lá em Rhode Island. Porque eu acho que combina demais, assim, os elementos que ela na canção, a gente consegue imaginar. É bizarro, a gente consegue imaginar a Rebecca vivendo nessa casa e a gente consegue depois imaginar a Taylor vivendo nessa house. Gente, eu tô louca hoje. Nessa casa. Eu tô muito bilíngue. Então,
No final a gente fica, né, com essas duas histórias, da Rebecca e da Taylor, que se entrelaçaram por uma propriedade. Eu acho isso genial. E o mais legal é quando a gente vai, escuta a música e depois procura pelas fotos da Rebecca na casa. Tipo, Uhum, uhum. eu fico besta como que a composição é tão inteligente que, tipo, é exatamente aquilo ali. Tem uma foto, eu acho que dela com uns bailarinos. Nossa, que é bizarro o que a Taylor menciona na música também. É bizarro quão boa é a composição dessa música. Ei, você que tá escutando. Responda a nossa enquete no Spotify. Qual a sua personalidade favorita na discografia da Taylor? E também não esqueçam de comentar o que vocês acharam do episódio no Spotify e no YouTube, porque o feedback de vocês é muito, 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 muito importante pra gente. Bom, a próxima personalidade que a gente escolheu, a terceira, né, pra falar aqui nesse episódio, é ninguém mais, ninguém menos do que a grande Marjorie Finlay, que é a avó materna da Taylor. Então, a Marjorie, ela viveu ali de 1928 a 2003, e ela foi uma cantora de ópera que apresentou programas de TV e cantou em palcos ali pelos Estados Unidos, Cuba e também Porto Rico. E bem, né, a vida de uma artista itinerante, né, que se apresentava em diversos países, a disciplina vocal e também a presença de palco, a gente consegue perceber que a Taylor herdou do DNA também, né? Que a Taylor tem herdou isso da avó dela. E no álbum Amor, que é a canção que leva o nome da Marjorie, serve como uma espécie de um lugar de memória que a Taylor faz nessa canção para homenagear a avó dela. Inclusive, a gente consegue escutar a voz da Marjorie, da avó, na música. E a Taylor também fala de algumas particularidades, né, pessoais, né, sobre alguns conselhos que ela recebia da avó e de coisas que ela gostaria de ter feito com a avó que ela não teve tempo, né, de fazer, porque ela acabou falecendo. Mas eu acho que aqui nessa música a Taylor transforma o luto, né, em algo muito maior, mostrando esse legado, né, que a avó deixou para ela, que ela não só acompanha nos palcos, né, mas que acompanha a vida dela inteira, né? Então, sussurra na cozinha, o que e quem ela era para a família dela. Então, eu acho que além dessa conexão que a Taylor sentiu com a avó dela sendo artista, né? Porque na época em que a, a avó dela morreu, ela ainda não era a artista como a gente conhece hoje, mas ela já tinha ali aquela veia de compositora, né, de artista. Então, eu acho que hoje em dia ela deve sentir muito essa conexão com a avó, não só pelo que ela era como artista, mas também como pessoa, né? Eu imagino muito que ela gostaria justamente de fazer o que ela fala na música, né, de pedir alguns conselhos para a avó dela, e ela não pode mais fazer isso. Então, a música foi uma forma que ela encontrou de se conectar com essa pessoa que já se foi, né? Então, essa música é muito É bonita. muito, muito bonita, gente. Eu não tenho condição nenhuma de escutar ela, porque eu sempre choro. Eu acho que aqui ela amplia o tema recorrente, né, de herança feminina que ela, né, tem na discografia. E é aquilo, né, o que as mulheres passam adiante, né, quando o mundo não tá olhando. Então, eu acho lindíssima. Inclusive, é uma track 13, é uma track 13, assim como o nosso episódio. Eu acho que dentro desse tópico da Marjorie, a gente pode citar outras canções que estão ali meio interligadas nessa experiência, né, nessa vivência feminina, e como a Taylor consegue expressar esses sentimentos, né, nas canções tão bem. Por exemplo, a gente separou 4 canções de momentos distintos no Folklore, no Lover, no Midnights e no Showgirl, onde a Taylor ilumina nuances dessa vivência feminina. Primeiro a gente tem a infância, que mostra carinho e também desigualdade em Seven, o cuidado que sustenta famílias em crises silenciosas, como a Taylor narra em Soon Will Get Better, e 2 lutos diferentes descritos em Bigger Than the Whole Sky e no Midnight. E eu também poderia encaixar Ruin the Friendship do Showgirl, que na minha opinião acho que é a mais triste desse álbum. Bom, a Seven, por exemplo, né, que é do álbum irmão de Marjorie, né, que é o Evermore, ela coloca o foco na infância, né? Então a narradora da música, né, que parece ser uma menina, percebe esses sinais de violência ou rigidez em outra casa e meio que oferece rotas de fuga imaginárias, assim, imaginadas para aquela pessoa sair daquela situação. Então é uma canção muito sobre empatia e sobre como as meninas aprendem a prestar atenção a esses cenários, né? Identificar esses cenários à nossa volta, né?
quebrado, olhar tenso, né, e o medo ali muito presente, mas ao mesmo tempo disfarçado na outra pessoa. E nessa linguagem, né, no que essa música conta, as mulheres ensinam e aprendem ali a proteger umas às outras, né? Mesmo sendo tão jovens, né? Com essa inocência. Então ela vai colocando elementos ali da infância como cabana, bosque, imaginação, trazendo essa ingenuidade para um assunto sério, né? Porque a gente sabe que as mulheres desde o começo. Aí ela vem eu com a mesma narrativa do ai, Mochi, que chato. Aí vocês já entenderam, tá? Aí, já em Soon You Get Better, do Lover, ela traz o ponto de vista de uma filha diante da doença da mãe, que a gente sabe que é 100% sobre a vida pessoal da Taylor. E uma das coisas que mais deixa nessa questão aquele gosto de tristeza é que a Taylor leva a gente pra dentro da vivência. Ela fala que a mãe dela está indo em médicos, fazendo exames, tentando se manter positiva, mas ao mesmo tempo deixando muito claro que desde o primeiro verso ela tá desesperada e rezando para que a mãe dela se recupere. Nada ali nessa música é um espetáculo, é tudo descrito como o cotidiano, é a parada bem cru. E isso leva a gente pra dentro da música e faz que a gente se sinta que a gente sinta em dobro, a gente sente toda aquela carga emocional que a Taylor canta, porque é algo que poderia e que acontece, né, gente, com qualquer um, infelizmente, isso todo mundo tá predestinado a viver uma situação dessa na vida algum dia, tipo, não tem como correr. Perder os pais, né? Eu não consigo nem. Sim. Gente, eu não consigo nem. Eu não escuto essa música, tá? Nossa, eu acho. Nem lembro a última Eu vez. também, tipo assim, escutei 3 vezes Eu e nem foi lembro a muito. última vez que eu escutei essa música. Não é porque ela é ruim, não. Meu Deus, longe disso. É muito triste. Aquela ponte que ela fala, Who am I supposed to talk to if there's no you? Gente, ai, eu fico muito mal, porque eu sou muito amiga da minha mãe. A minha mãe é minha melhor amiga. Nossa, eu não consigo nem pensar a dor da Taylor de, tipo, ter que viver isso com a Andrea, né? Eu nunca sei se é a Andrea ou Andrea, mas enfim, vocês sabem. A mãe da Taylor é uma coisa que eu não consigo, né, pôr em palavras. Então é muito triste. E o fato dela botar esses detalhes na música deixa mais triste ainda, porque a gente consegue, né, se enxergar ali, talvez um dia, né, não só da doença, né, do câncer, né, dela, mas de simplesmente perder um pai e uma mãe. É surreal. E, bom, seguindo nesse tópico, né, de vivências femininas, ainda dentro ali da questão da Marjorie e tudo mais, a gente tem duas músicas que também valem a menção, que uma é Bigger Than the Whole Sky, do Midnights, que é também outra que eu nunca escuto. Eu sou muito fresca, né, gente? Mas é, é muito triste, gente. Essa, assim, eu não escuto real. Eu Ai, eu não sou sei muito nem as triste letras dessa nessa, música, nossa. porque eu escutei 2 vezes na minha vida, por causa do tópico. Eu acho que essa expande a lente para o luto sem um objeto explícito, né? Então fica muito ambíguo. Muitos ouvintes, né, nós Swifties, entendemos como uma elegia ali é uma perda gestacional. E é uma interpretação possível, mas não confirmada. Né? De qualquer modo, a letra ela captura esse tipo de dor que costuma ser vivida em segredo, né? Ela fala, sorry, I couldn't keep you. Desculpa, eu não consegui te manter, eu não consegui, né, te ter ali literalmente isso, eu não consegui te manter. E é um retrato, né, de uma ausência que não tem ritual público, daquele da culpa que recai sobre os corpos femininos, e também da falta de linguagem social para esse vazio, né, quando a gente tá falando sobre uma perda gestacional. Então, eu acho que aqui essa dor, ela se manifesta silenciosamente, né, as mulheres, elas reconhecem esses códigos e oferecem abrigo uma à outra quando o mundo não sabe o que falar. Principalmente, né, se for isso que a gente teoriza que seja, sendo experiência da Taylor ou de outra mulher que ela conhece, né, gente? A gente não tá falando aqui que viveu isso. Pode ter sido algo, uma amiga, uma parente, uma conhecida, enfim.
E eu acho que isso também tá ali, sabe? De uma maneira diferente em Ruined Friendship. Porque dessa vez ela fala sobre o luto por um grande amigo e também sobre o arrependimento de não ter agido enquanto ele ainda tava ali, né? Então, são duas canções muito tristes que eu também não escuto. Ruined Friendship. Não, eu escuto mais Ruined Friendship, tá? Eu escuto, tipo, eu consigo escutar de boas. Apesar de ser muito triste. Mas é que eu tenho também. Eu contei uns episódios atrás a minha história com Ruined Friendship, então também é uma coisa que me pega pessoal. Mas eu escuto melhor do que eu escuto as outras. As outras eu realmente não escuto. Então, são canções tristes, mas que abordam tópicos muito verdadeiros e que eu acho muito interessante a Taylor ter escrito sobre. Porque é um tapa na cara de quem diz que ela só escreve sobre ex-namorados, sobre amor, sobre enfim. Tipo assim, não tem problema se ela só escrevesse sobre isso. Mas essas músicas provar que não é verdade. Profunda, né? Total, bem, mudando agora da água pro vinho, porque a conversa ficou bem pesada, aquelas amigas que pesam o clima. As próximas personalidades que não poderiam ficar fora de jeito nenhum, de fora de jeito nenhum, são Clara Ball e a Stevie Nicks. Clara Ball foi a it girl do cinema mudo, ela sintetizou toda aquela era do jazz com magnetismo, fragilidade pública, contato com a câmera e uma vida privada que foi completamente estraçalhada por um sistema que moía as mulheres em arquétipos. A sua, a sua imagem foi moldada em expectativas do carisma feminino, especialmente dos anos 20 e 30, que a gente sabe que a parada era pesada. Não que tenha mudado muito, tá, gente? Mas eu acho que isso a gente já falou bastante, como a Laurinha falou. Ah, ela vem. Mas enfim, no do Total Post Department, a OT, tá, gente? Justiça pelo TTPD, inclusive. A canção Clara Ball faz algo muito genial, que basicamente a Clara é usada como modelo para Stevie Nicks, e a Stevie Nicks é usada como modelo para Taylor, e por fim, a Taylor é o modelo final, que uma futura artista vai ser comparada, e a gente já sabe que isso já rola, né? E essa música ela é tipo uma aula de semiótica na cultura pop em 3 atos sobre como a indústria pinta mulheres como moldes e como a Taylor agora tá sendo uma atriz de comparação pra um monte de gente. E ai, Uhum. todo mundo agora tem Daughter, todo mundo agora ai, quer seguir os passos da Taylor. Todo mundo agora, ai, porque ela tá tentando copiar a Taylor, ai, ela é a próxima Taylor Swift, ai, a gente precisa dela ao invés da Taylor Swift. Isso tipo, a gente tá vendo muito atualmente. Dessa música, Taylor expõe toda essa situação e desmonta esse jogo. E falando da Stevie Nicks, né, a gente pode citar ali a relação dela com a Taylor, né, em que as duas, né, transformam essa intimidade, né, em narrativa coletiva e usam essa persona, né, da artista como um serviço das canções que elas fazem, né? Então a Stevie é como se fosse um elo de referência para Clara Bow, né, que mapeia essa linhagem pop entre as mulheres, mas principalmente para Taylor, né, que eu acho que essa ânsia, né, da Stevie pelo controle criativo durante toda a carreira dela também foi influenciar, né, nas gravações da Taylor e na gestão da narrativa dela, como a gente comentou no último episódio, Card the Figure. Então, as duas são artistas que negociam esse poder, né, sobre a própria composição e pela propriedade das suas histórias. Então, a Stevie Nicks é uma personagem muito próxima ali da Taylor na carreira dela, né? Acho que da forma como ela escolheu gerenciar o próprio trabalho. Sim, eu amo. Eu amo também como a Steve tá envolvida de alguma forma, além de estar na canção. A Steve mandou escrever um episódio, escrever um poema especialmente. Tô louca, a gente tá falando. Escrever um poema especialmente pro The Tortured Post Department. A gente tem traduzido lá no nosso site, taylorswift.com.br. Procurem lá. É um poema muito bonito. E no final ela bota para ter e para mim. Que é um ensinamento, né? Sobre, enfim, sobre a situationship da Stevie Nicks, que tá durando até hoje, que a gente sabe. Eu acho muito legal que ela consegue ser próxima desse ídolo, né? Dela. E não de uma forma de eu sou a próxima Stevie Nicks, mas no sentido de ela é a minha inspiração. E é muito legal que ela tenta também ser isso para as próximas artistas. É algo também que tá meio ali no Showgirl, né? Na faixa título do Life of a Showgirl, quando ela fala sobre a Kitty.
que ela canta ali com a Sabrina Carpenter. É outra música que eu acho que tem ali mesma. Não tem nenhuma personalidade real dentro, mas acho que encaixa com o nosso episódio de hoje. E, bom, falando Showgirl, por último, mas não menos importante, a gente também separou quem, gente? Obviamente, a gente ia ter que falar sobre a Elizabeth Taylor. A Elizabeth, ela nasceu em 1932, faleceu em 2011. E ela viveu amores e casamentos épicos, especialmente com Richard Burton. Ela era conhecida pelas suas joias lendárias, né? E pelas manchetes com seu nome. E também, claro, pelos olhos na cor de violeta, que eram emblemáticos. São até hoje, né? Ela é uma das... são olhos muito raros e lindos. E a Taylor incorporou isso também no Showgirl. Ela foi uma artista vulnerável e, digamos, indomável. E é um caso clássico de uma mulher que foi transformada em narrativa pública, né? Na era Reputation, a Taylor, ela meio que convocou ali a Elizabeth Taylor como metáfora no He Can Be My Jailer, Burton to This Taylor. Mas Showgirl, ela se espelha na Elizabeth Taylor, né? E entrelaça a vida dela quando ela canta ali na música. Que eu amo essa música. Nação foi a minha música favorita. Depois ela deu uma caída umas semanas atrás. Eu fiz o meu top 5. Que eu não sei se eu concordo, tá? Mas essa música me pegou de uma maneira muito grande. A gente já falou várias vezes sobre ela. E sobre o significado. E sobre as milhares de referências, porque ela foi genial. Ela botou ali várias coisinhas da vida da Elizabeth Taylor que também se junta com a vida dela, né? E também eu acho que é uma música muito vulnerável, porque ela é a primeira ali do álbum, né, na ordem, que ela tá contando, tá perguntando, né, tá usando essa mentoria da Elizabeth Taylor, perguntando se esse romance, esse amor vai durar e se ela pode confiar nisso. Até porque a Elizabeth Taylor, ela era muito conhecida por causa da mídia, né, gente? A mídia sempre tem aquela de espalhar, de ai, porque a Elizabeth Taylor teve muitos casamentos, né? Muitos namorados, e a gente conhece essa narrativa. Então, a Taylor usa disso pra perguntar pra Elizabeth Taylor, né, com toda a experiência divina dela, se esse amor que ela tá vivendo vai durar, se ela pode confiar. Então, eu amo essa música. Eu não sei vocês. Eu acho que vocês não falaram muito dessa música. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu adoro Elizabeth Taylor, nossa. E essa música foi uma música que, quando eu ouvi a primeira vez, não é que eu não gostei, mas, tipo assim, eu fiquei, nossa, que refrão diferente. Não, não, calma, espera. Nossa, que refrão diferente. Porque como ela começa, tipo assim, uma música mais falada, né? A Taylor é uma música mais falada. Quando veio o refrão, tipo assim, veio aquele drop do refrão, pá, eu fiquei, nossa. Mas é uma música que eu gosto muito e eu acho que atualmente, tipo assim, se não tá no meu top 5 tá quase entrando, porque é uma música que eu tenho escutado muito e eu adoro, nossa, eu adoro, adoro como que a Taylor pegou essa persona da Elizabeth Taylor e colocou esses elementos na música. Inclusive, ele se relacionando, né? Relacionando ela a Elizabeth Taylor. Eu gosto muito, nossa, adoro. Amo muito Elizabeth Taylor. Pra me retratar, que você falou. Pra me retratando que eu não tinha gostado tanto, assim, da primeira ouvida, mas agora eu Sabe que gosto outra muito. coisa que eu acho muito legal é que além delas, ela cita Elizabeth Taylor e o Richard Burton em Red for It, né, no Reputation. E eu acho que essa música, a produção dela lembra muito o Reputation. Eu acho que tanto essa Lembra? quanto Cancelled, eu acho que são duas músicas que vieram diretamente do vault do Reputation, gente. Não tenho o que falar. E essas duas são. Inclusive, eu acho que Elizabeth Taylor é, tipo assim, uma produção do Reputation mais refinada, sabe? Tipo, Uhum. é uma música chique. Ah, total, total. As duas, né, eu Sim, acho. sim. Eu acho tanto a Elizabeth Taylor quanto, mas principalmente a Elizabeth Taylor, porque eu particularmente gosto mais de Elizabeth Taylor Ah, não tem nem do comparação. que de Cancelled. É, olha lá o hater. Olha lá o hater, não tô entendendo. O Tate Trier. Não, mas não tem comparação, gente. Elizabeth Taylor é muito superior. Não tem, tipo assim. É muito superior. É. Eu Eu também gosto acho. muito, nossa. Inclusive, eu acho que a Elizabeth Taylor e Cancelled, elas lembram muito, acho que na narrativa acho que até se estariam inseridas no Reputation, mas acho que já falei isso
no nosso outro episódio. Que eu acho que se essas músicas são muito melhores do que a produção do Reputation pra mim. Eu acho que é o que eu gostaria que o Reputation tivesse sido, sabe? Assim, em termos de produção. Então, eu realmente acho que essa envelhecida, né, da 2017 pra cá fez diferença. E agora essas músicas meio que estão um pouco relacionadas com aquela época, mas estão muito mais refinadas, como vocês falaram. E Elizabeth Taylor, eu tava pensando aqui nas músicas que a gente citou no episódio. Acho que ela só não fica em primeiro porque, para mim, porque eu prefiro a letra de Clara Bow, que eu acho mais poética. Mas Elizabeth Taylor é uma das do Life of a Showgirl e também das que a gente citou aqui. Eu acho essa música muito boa. Uhum. E tu, Luan? Qual a tua favorita das que a gente citou? A gente citou aqui, sem dúvidas, The Last Great American Dynasty, porque é uma curiosidade que, tipo, The Last Great American Dynasty eu acho que foi a minha favorita do folclore a primeira vez que eu escutei. Óbvio que depois ela deu uma caída no meu ranking, mas eu sou apaixonado por tudo nessa música, principalmente no storytelling, que, tipo, Uhum. é babado Impecável. demais. E a performance na The Eras Tour, meu Deus do céu. Sim, Levanta a mão só quem viu. Eu vi. eu vi também. Essa. Europeus não A gente viram. arrasou, viu? Não, europeus viram sim. Ou não, não, não Não, teve, né, The Last Great não, American Dynasty não na teve, Europa. ela É tirou. verdade, eu Ela tirou essa esqueci. e É Tolerate. Não verdade. foi? Tolerate? Até esqueci desse absurdo. Aham, essa Nossa, Tolerate, gente, é verdade. eu até tô esquecendo Sabe quando a gente cobria. Sabe quando a gente cobria a The Eras Tour, a gente sabia Uhum. literalmente a cada segundo o que ia acontecer no show, né? Porque a gente cobria todos os A shows. gente tinha Aí momento agora eu de já tô aham. esquecendo. Não, gente, não. A gente, tipo assim, a gente sabia tanto que a gente tinha Sim, até momento de cochilo, sabe? sim, agora eu Agora sei que a a gente Taylor pode vai tirar um demorar um cochilo, pouquinho a entrar no sabe? palco. Vamos cochilar, vamos. Sabe, é Algumas coisas bizarro eu que esquecer, a The né? Eras Tour Tipo, ela ter foi tirado incrível. Tolerate. É, E um monte de outras. e The Archer. Pois é. O bom é que agora vai ficar Sim, eternizado, né, que vai vir o sim. filme, então dessa É, versão do show, bom. então não vai ter como esquecer mais. É, pois é, eu tava pensando aqui, E a porque sua, tem Duda? duas que eu gosto muito. Não sei se fosse. Ai, gente, eu já falei. No meu top 5 eu falei pro pessoal, vocês dois não estavam aqui. Tava eu, Rebeca e Júlia. Eu falei, pessoal no Insta fica me pedindo toda hora pra eu fazer ranking dos álbuns. Só que eu gosto tanto do Showgirl, atualmente, no primeiro mês. Tanto, Sim. mas tanto. Que ele estaria muito alto no meu ranking. Então eu não faço esse ranking porque eu sei que eles vão me xingar lá no Insta. Eu sei que eu vou ser xingada. O quê? Eu não acredito. Ai, não sei o quê. Então, é ruim pra mim falar que Elizabeth Taylor, entre as que a gente citou, é minha favorita. Porque realmente é, no momento. Mas se ela não tivesse, eu acho que seria a The Lucky One. Mas, mas é Elizabeth Taylor. Entre The Lucky One e Hum. Elizabeth Taylor, eu prefiro Elizabeth Taylor. Eu gosto muito da produção dessa música, eu gosto muito. E me surpreendeu mais, gente, na reação. Eu fiquei muito chocada, porque eu achei que seria mais na vibe The Last Great American Dynasty, sabe? E não. Fiquei chocada. Eu amo essa música. Então, essa é minha favorita. Porém, não sabemos. Daqui 2 meses vai ser entre Sim. essas? Não sei. Sou hipócrita, graças a Deus. Inclusive, vocês precisam atualizar. Vocês já sabem. Semana Vocês que não vem? falaram do Será que top vai ser a 5 de mesma? vocês. Vocês têm ele de Eu tô cabeça aí do totalmente top assim. 3 do Showgirl? Eu acho que Fale, Luan, enquanto top 3 vai. Ou top 5 tu que sabe, se tu Eu tiver aí tenho. de cabeça. É pra falar o top 5 ou o top 3? Tá, meu top 5 é Father Figure. Até bati no microfone. The Fate of Ophelia, Actually Romantic, Wishlist e. Nossa, agora o quinto lugar. Caramba. É. Gente. E. Calma aí, galera. Que eu vou ter que conferir a minha listinha aqui no bloco de notas. Porque eu fiz. Eu ia entrar no episódio da semana passada, só Sabe, que. sabe, sabe que eu fui muito xingada? Porque eu também botei o wishlist no meu top 3, gente. No top 3 e top 4. Não lembro agora. Aham. Mas eu botei.
E eu fui muito xingada pela Júlia e pela Rebeca, eu fui Eu muito amo essa música, julgada. Eu amo, amo essa amo. música, é muito boa. Um dia as pessoas vão entender, Ela gente. Pois é, ela tem uma cadência, ela tem um ritmo Uhum, gostoso, gente, as pessoas não uhum. entendem. Não E tipo entendem. assim, eu também achei meio whatever quando eu ouvi a primeira vez, mas ela te pega aos poucos, sabe, é aquela Uhum. música que te conquista aos poucos. Sim, Pois é, as pessoas ainda vão apreciar vão. essa. Mas eu tô procurando aqui meu top 5 do Showgirl, que eu fiz na semana passada. Calma aí, achei. Eu botei Father Figure, The Fear of a Ophelia, Actual Romantic, Wishlist e Elizabeth Taylor. Elizabeth É isso. Taylor, ó, entrou. É isso. E tu, Laurinha, já decidiu? Eu não acho que mudou muito desde a última vez que a gente fez isso, acho que foi no dia do React, mas eu não lembro qual foi o top, então eu vou fazer completamente sem relação com aquele, porque eu não lembro o que eu falei. Mas eu lembro só que eu tinha colocado The Fate of a Feeling em primeiro, mas hoje eu não vou pôr, porque eu acho que ele já ficou no primeiro o suficiente. Ficou em primeiro muitos dias, mas agora eu tô numa vibe mais contemplativa, então eu acho que eu colocaria. Eu vou fazer justiça pra Elder Story, porque eu não tinha gostado muito no começo. Eu falei que eu achei que eu gostava mais dessa e não gostei, mas agora eu tô gostando muito dela. Então acho que eu colocaria Elder Story. Ruin the Friendship, tô gostando muito dessa agora. Elizabeth Taylor, Father Figure e Ophelia em quinto, no momento. É crime, tá? Crime. A Laurinha, Laurinha, aquela amiga que pesa o clima mesmo. Olha o top Ai, 2 gente, ela dela. pegando. Qual será que os Swifts mais vão ter que odeiam? aceitar. E Essas se, são se as minhas reclamar, eu vou lá no favoritas. Instagram e boto Reputation em último. Tô brincando. Eu falando do Lover é assim, gente. Inclusive, o episódio que a gente fala mal do Lover tem que vir aí. É Estarei me isso. retirando. Estarei me É. retirando. Pois é, verdade. A gente não teve, Não, a a gente gente não vai ser teve muito julgado, coragem a de gente vai ser fazer ainda taxado. esse. Mas eu e o Luan vamos estar aqui sentando o pau, vocês vão ter que aceitar. Pra vocês terem uma noção, na época da pandemia, que a gente não tinha o que fazer, a Deus não tinha anunciado o folclore ainda, eu abri uma live no Instagram do TSBR só pra falar mal do Lover. Brincadeira, não foi só pra falar mal do Lover. O tema da live era, o que poderia ser a Uhum. Era Lover. Tipo assim, tipo o que a gente fez aqui com o The Torture Poets, mas isso aí lá em 2020. Nossa, mas tipo, eu entrei na live pra fazer uma parada legal, sabe? Virou uma Discutir pancadaria. umas ideias com o pessoal, mas tipo assim, não teve como. Eu tive que meter o Ai, pau em gente, mim, que saudade virou das uma lives, viu? pancadaria a live. Então, gente, a gente vai ficar por aqui nessa semana. Muito obrigado por tirarem esse tempo por nos escutarem. A gente espera que vocês tenham gostado do tema desse episódio, porque a gente ama muito falar sobre a discografia da Taylor e sobre esses vários temas que estão na discografia da Taylor e dar mais um pouco de contexto de vocês sobre as músicas. Aproveitem e sigam a gente nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades da nova era, que não tá tendo muita novidade, né, como a gente falou. Mas vamos torcer aí que venha alguma coisa. É @SwiftCast no Instagram, @TaylorSwiftBR no Twitter e Instagram e @TaylorSwiftBra no Telegram. O Swiftcast é Tá, produzido pessoal? e dirigido pelo Thiago Souza, @TixVerso. Tchau, gente! Tchau, tchau, gente.